Olá, queridos internautas e telespectadores da TV Mundi, a TV da Nova Era. Hoje nós estamos num ambiente diferente do nosso programa, como se estivéssemos numa biblioteca, e simbolicamente a gente vai tirar um livro da história e passar para vocês. Então hoje nós iremos falar de um grande personagem da nossa história, da política, Tancredo de Almeida Neves. Ele nasceu em 1910 em Minas Gerais e faleceu em 1985 em São Paulo. Vim para promover as mudanças políticas, econômicas e sociais. Nunca em nossa história tivemos tanta gente nas ruas para reclamar e recuperar os direitos de uma nova cidadania e manifestar apoio a um candidato. Dizia há quase 200 anos Tiradentes, aquele herói enlouquecido de esperança: poderemos fazer desse país uma grande nação. Vamos fazê-lo. Então, pessoal, isso foi dito por Tancredo Neves no momento da sua eleição. Ele estava lá dentro do Congresso Nacional, foi eleito pelo Colégio Eleitoral, em 1985. Era o primeiro presidente civil depois de 21 anos de um regime de ditadura muito triste para o nosso país. Infelizmente, ele morreu antes da posse. Então, nós temos aí uma imagem do nosso grande líder, Tancredo de Almeida Neves, para vocês verem na tela, ele lá em Brasília, tá? Tancredo de Almeida Neves, ele nasceu em São João del Rei, Minas Gerais. Ele é filho de Francisco de Paula Neves e Antonina Neves. E ele nasceu lá no tradicional Solar dos Neves, lá na cidade de São João del Rei. Então aí vocês têm uma outra imagem muito bacana do local, que é conhecido lá, inclusive é um cartão postal lá dentro da cidade. Ele se formou em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Depois ele exerceu o cargo de promotor público em 1933 e depois ele foi eleito vereador lá de São João del Rei, em 1935, inclusive ele foi o presidente da Câmara lá em São João del Rei. Então aí nós temos uma outra imagem de Tancredo se formando e também lá como vereador, Ele entrou no Partido Nacionalista, que depois foi extinto em 1937, após a criação do Estado Novo, lá pelo Getúlio Vargas, E ele retornou às suas atividades de advogado. E também ele foi administrar uma empresa do setor têxtil, que temos também uma imagem para vocês verem, toda a trajetória desse grande líder político. Em 1938, ele se casou com Risoleta Neves, teve 3 filhos, inclusive a Inês Maria, ela é mãe do neto dele, que é o Écio Neves, que hoje é senador da República por Minas Gerais. Então nós temos uma imagem da família de Tancredo, realmente é muito interessante, de todos os seus filhos, no início da sua carreira aí, da sua atividade política também, Depois ele se filiou em 1947 ao PSD e ele foi eleito deputado estadual e constituinte de Minas. Ele foi indicado, inclusive, como relator. Nós temos aí uma outra imagem também para vocês, aí ele já na carreira de deputado, Então, eleito deputado federal, ele tinha como aliado Juscelino Kubitschek, que foi eleito como governador de Minas Gerais, derrotando logo Gabriel Passa. Então nós temos uma imagem do Tancredo junto com o grande Juscelino Kubitschek, um governador e o outro deputado federal, Juscelino indicou o Tancredo Neves para justamente o Getúlio Vargas, para que ele fosse ministro lá do Getúlio Vargas. Então tá aí uma outra imagem, da trajetória política dele, aí novo ainda como ministro lá do grande Getúlio Vargas. Durante sua gestão como ministro, ele sancionou a lei de imprensa e a lei sobre a corrupção de menores, Ele entregou o cargo justamente pelo fato do suicídio, do nosso presidente Getúlio Vargas, que nós já falamos em outro programa, no dia 24 de 8 de 54. Então tá aí uma imagem, infelizmente muito triste, da morte, do cortejo, lá do antigo presidente Getúlio Vargas, O presidente Getúlio Vargas, ele deixou uma carta, testamento, uma cópia para Tancredo Neves, uma cópia para João Goulart, que foi chamada de carta-testamento, que foi lida lá no enterro, por ocasião do enterro do nosso presidente Getúlio Vargas, lá em São Borja, local justamente do nascimento do presidente, Então nós temos aí uma outra imagem para vocês verem, simbolicamente. Uma caneta Parker foi doada lá pelo Getúlio Vargas, após uma reunião, e ele disse subindo as escadas lá do catete, antes do seu suicídio: para um amigo certo nas horas incertas.
algumas horas do seu suicídio. Então nós temos uma ilustração, é lógico, simbólica, a caneta, né, o Getúlio Vargas aí, né, justamente esse fato que é muito importante para um amigo, né, nas horas certas, justamente no momento incerto, porque antes desse presente muito interessante que foi dado para o Tancredo Neves, justamente justificando a fidelidade, né, do presidente Getúlio para ele, e depois de algumas horas, infelizmente, a nossa nação, naquela época, 1954, teve a infelicidade, né, de justamente o presidente Getúlio Vargas, né, no caso, o seu suicídio, que foi uma comoção no nosso país. Então, nesse primeiro bloco, nós falamos um período justamente, né, da performance desse grande político, esse grande líder, esse grande articulador da nossa política brasileira, Tancredo de Almeida Neves. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí não. Hoje nós estamos falando de um grande político, um exemplo para a juventude de hoje em dia, porque nós estamos precisando de novos líderes, que é o presidente, né, justamente Tancredo Neves. É só um minutinho e nós já voltamos.